falando, e eu creio que será um momento de bênção de Deus para as nossas vidas, para alcançar outras pessoas. Amém? Salmos de número 125, o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Somente nós vamos expor ele todo, tá bom? Mas vamos ler o 1 e o 2, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. O 3. O cetro dos ímpios não permanecerão sobre a terra. É destinada ao justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Amém? Pode se assentar, glorificando a Deus. Senhor, fala conosco, Pai. Precisamos ouvi-lo, Senhor. Em nome de Jesus. A palavra é tua e não minha, Senhor. Fale e não te cales, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Jesus, glória a Deus. Nós vamos falar acerca de um tema nesta noite: a segurança daqueles que confiam em Deus. Amém? Glória a Deus. Porque muitas vezes, irmãos, pessoas a gente vê colocando confiança na força do teu braço. Nós vemos pessoas colocando confiança no homem. E o homem, ele nos decepciona. O governo nos decepciona. As autoridades nos decepcionam. Quantas pessoas a gente vê muitas vezes até afastado da igreja porque alguém a decepcionou, porque ela colocou uma confiança naquela pessoa. Mas nós cristãos, nós que servimos a Deus, a nossa confiança tem que estar em Deus, porque o nosso Deus, ele, segundo diz Números, capítulo de número 23, versículo 19, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. As pessoas podem falhar com você, mas Deus não falha com você. Então a nossa confiança tem que estar em Deus. E nesse salmo, esse salmo, ele é o 6º salmo e o último da 2ª trilogia dos cânticos dos degraus. Ou seja, os peregrinos, eles iam a caminho até Jerusalém, eles iam cantando este salmo. Os peregrinos que confiavam no Senhor, que olhavam para os montes e para além deles, para o próprio Senhor, agora são como montes de Sião. Porque o caminho para ir até Jerusalém para adorar a Deus era um caminho de risco, era um caminho aonde poderia ter ladrão, salteadores. Então eles olham para o monte ali e eles vão ali comparar, eles vão observar e ver que eles são como montes. Quando confia em Deus, está, o que é isso? Seguro. A confiança no Senhor não nos isenta de passar, irmãos, de passar por opressão dos inimigos e nem do cetro do ímpio, mas há garantia de estabilidade. O que é o cetro do ímpio? O cetro nós sabemos que é de um rei, de um rei daquela época. Então Deus ele não vai isentar nós de passar por essa dificuldade. Por diversas vezes, até para disciplinar o teu povo, nós vamos ver no Antigo Testamento Deus usando o cetro do ímpio, usando o rei, usando governantes para disciplinar o teu povo. Só que esta disciplina não é para derrubar o povo. Esta disciplina, sempre que Deus ele nos leva, é para o nosso crescimento. É para que nós venhamos amadurecer. Então, irmãos, a palavra de Isaías capítulo 3, versículo 10 e 11 diz: ao justo
lhes irá, mas ao ímpio, pois mal lhes irá. Nós estamos aqui num propósito, aqui de campanha nas quintas-feiras, sobre uma carta para Deus. E muitas vezes Deus usou o rei, lá o Senaqueribe, Deus usa ele para disciplinar o povo. Só que quando ele se volta para o povo, ai dele, porque Deus usa, mas também Deus entra com juízo para o ímpio. Então, ao justo nós iremos bem, mas o ímpio irá mal, mesmo que Deus use ele para nos disciplinar. Então, nós não sabemos quem é o autor desse salmo. Nós não sabemos, não tem quem foi que escreveu esse salmo, né? Porque todo mundo gosta de dizer, todos os salmos é salmo de Davi. Não, nem todos são salmos de Davi. Mas esse aqui, nós não sabemos em que circunstância precisa foi escrito esse salmo, e não sabemos quem escreveu ele. Esse cântico ele era entoado, como eu disse, na jornada da peregrinação até Jerusalém. E aqui nós vamos aprender a primeira coisa daqueles que confiam em Deus. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, eles têm uma firmeza inabalável. Diga para o irmão, aqueles que confiam no Senhor, eles têm uma firmeza inabalável. Aleluia. Jerusalém está edificada sobre os montes de Sião, e ali foi colocado o tabernáculo. Ali também descansou a arca da aliança. Neste monte foi erguido também o templo de Deus. E esse monte é um ambiente de estabilidade e inabalável. Aqueles que creem no Senhor esperam nele, assim como o monte de Sião. Os montes suportam fogo, os montes suportam ventanias, mas eles não se abalam. Por quê? Porque ali está a presença de Deus. Lembra que eu falei? Foi ali que descansou a arca, foi ali que foi construído o templo, foi ali que foi construído o tabernáculo. E o que define a minha estabilidade e a sua estabilidade é se Deus está no centro da tua vida, é se a tua confiança está nele. No Salmo de número 46 diz: ei, pode a terra estremecer, pode os montes se abalar, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E o que? Deus está no meio dela e não será abalada. Se Deus estiver no centro da tua casa, pode vir vento. Se Deus estiver no centro da sua vida, pode vir fogo, mas você não será abalado. Por quê? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eita glória, aleluia, que coisa linda, irmãos. Porque é importante a gente saber que nesse monte, a comparação aqui é que no monte foi feito o templo, é que no monte a arca da aliança descansou. Só que hoje Deus não habita em templo feito por mão de homens. Glória. Hoje Deus habita dentro de nós. E por que eu não vou ser abalado? Porque quem está dentro de mim? Deus. Eu carrego a presença dele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, se ele não habita em templo feito por mão de homens, se eu estou cheio da presença dele, eu não vou ser abalado. O ímpio pode se abalar, mas nós não, irmãos. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está em nós. E se a presença de Deus está em nós, eu sou cópia de quem? De Jesus. Nesta peregrinação, sabe o que Deus, quando nós cremos e aceitamos Cristo, nós somos chamados para ser a imagem de Jesus. E Jesus não se abala. Lembra? Quando chegou até ele a notícia que Lázaro estava doente, ele não se abalou, ele ficou mais 2 dias onde estava. Por quê? Quem carrega a presença não se abala. Oh, glória a Deus. Quem está cheio da presença de Deus não se abala. Agora o ímpio não. Ele não tem o Espírito Santo, ele não tem a presença de Deus. Mas eu e você, quando nós aceitamos Cristo, a Bíblia diz que quando nós aceitamos ele passa o quê? Nós fomos selados com o Espírito Santo
conhecimento da verdade. Glória a Deus. Então, irmão, nós não podemos se abalar, mas assim como tem crente que não se abala, tem aqueles, irmãos, outros são como vento, incertos e misteriosos. Efésios capítulo 4, versículo 14 diz: então não seremos mais imaturos como criança, nem levado de um lado para o outro, empurrado por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras. Você está entendendo isso aqui? Oh glória! Aqui está falando aqui Efésios capítulo 4, ele vai falar acerca dos ministérios da igreja. Uns foram chamados apóstolo, uns foram chamados profeta, outros doutores. Para quê? Para a edificação da igreja. E assim nós somos edificados, e nós não andaremos mais. Para quê? Nós não andaremos de um lado para o outro com ensinamento novo. Está cheio de gente querendo ensinar coisa nova na Bíblia. Está cheio de gente querendo vir com uma revelação nova. Mas aqueles que confiam em Deus, ele não é levado por qualquer vento de doutrina. Sabe por quê? Ele está firmado numa rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. Ele está edificado. Glória. Charles Spurgeon, ele diz que o monte Sião não pode ser removido, não pode ser movido, não se move. Assim também o povo de Deus não pode ser movido, nem passivamente nem ativamente, por forças externas ou por inconstância interna. A fé em Deus é uma virtude que fixa e estabelece. Glória a Deus. A fé em Deus, ela é a virtude que fixa e estabelece. Olha o que diz Provérbios capítulo 10, versículo 30. O justo jamais será abalado, mas o perverso será removido da terra. Oh glória a Deus. Aleluia. O justo jamais será abalado, mas o perverso será removido da terra. Aí eu me lembro quando o ímpio veio perseguir Josafá. A Bíblia diz que Josafá teve medo e ele pôs-se buscar ao Senhor. Aí a palavra de Deus vai dizer que quando ele ora, Deus toma o profeta diz: ó, essa peleja vocês não vão ter que pelejar. Fique tranquilo, ficai quieto e veja o livramento que o Senhor vai dar, Josafá. Aí Josafá pega essa palavra, porque quem confia em Deus, ele carrega a palavra dentro do coração. Quem confia em Deus, ele não se abala diante da circunstância. Ele não é movido, ainda que o inimigo tente nos tirar. Não são movidos por forças externas. Forças externas vai querer tirar você do propósito. Forças externas vai querer tirar você da presença de Deus. Mas olha o que Josafá fez. O povo está com medo, o exército está vindo, o exército está acabando. Aí a Bíblia diz no capítulo 20, segundo as Crônicas, versículo 20 diz: pela manhã cedo se levantou e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, olha o que Josafá disse. Josafá se pôs em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, credes no Senhor teu Deus e estarás seguro, credes nos seus profetas e prosperarei. Eu quero te dizer, Deus te trouxe aqui para você confiar nele e você vai estar seguro. Creia nos profetas, creia na palavra de Deus que está sendo dirigida desse altar pelo profeta de Deus, e você vai prosperar. Quem está afim hoje de prosperar? Quem está afim de estar seguro? Quem está, eita glória! Quem entrou com medo, está tendo medo do futuro, está tendo medo da situação que está vivendo, Deus te trouxe aqui para dizer para você: confia no Senhor, confia em Deus, e você jamais será abalado. Oh, glória! Aleluia, aleluia. Ah, Deus te colocou no lugar seguro, minha irmã. Deus te colocou no lugar seguro, meu irmão. Salmo 40 diz isso, verso 2. Diz que Ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo,
pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos. Glória, aleluia. Quando você era do mundo, você andava escorregando. Aí Deus te tirou desse lodo e Ele te colocou num lugar seguro. Lembra de Asaf? Asaf está olhando para a prosperidade do ímpio. Asaf está olhando porque o ímpio prospera. A gente está na igreja buscando a Deus e a minha vida não é igual a dele. A gente está fazendo as coisas para Deus e a minha vida é diferente. Às vezes eu estou enfermo, às vezes, e eu vejo pessoas andando, levando uma vida de promiscuidade, que não está nem aí para as coisas de Deus, e a gente vê ele lá inteiro. Asaf teve esse conflito. Lê lá depois Salmo 73. Ele teve esse conflito. Só que ele disse: mas quando eu entrei no templo, aleluia, porque fora do templo você vai ter uma visão, mas aqui dentro você vai ter outra. Ele disse: quando eu entrei, eu vi que o ímpio está no lugar escorregadio. Oh glória! Eu vi que ele está no lugar escorregadio, pois nós temos segurança, estamos seguros. Aleluia! Porque aqueles que confiam no Senhor nunca se abala, sabe por quê? Porque está num lugar seguro. Ei Pedro, tu chamar mais, você não vai se chamar mais Simão Barjonas, o seu nome será Petros, que é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Ninguém vai te tirar do propósito, porque Deus te colocou no lugar seguro. Aleluia, aleluia. Aquele que com a sua força firmou os montes, por este mesmo poder firma os corações daqueles que confiam nele, e essa estabilidade durará para sempre. Glória. Pode cutucar o irmão aí só para acordar ele, dizer para ele: ó, sua estabilidade, ela não dura só hoje e amanhã não. A sua estabilidade, ela dura para sempre. Ela dura para sempre. Aleluia. A segurança daqueles que confiam em Deus é que Ele tem uma firmeza inabalável. Segundo, tem a presença protetora. Aleluia. Tem a presença protetora. Olha o que diz o verso 2, a parte B. Tem a presença protetora. Olha o que ele diz: como os montes, aleluia, a parte B, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. A parte B diz isso: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está também ao nosso redor. Os montes foram uma proteção natural ao redor de Jerusalém, e são ambiente da presença protetora de Deus. Aleluia. E assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está também em volta de nós. O Senhor está do teu lado. Já foi falado aqui, tem livramento que Deus nos dá que a gente nem sabe. Aleluia. Talvez hoje você foi para alguns lugares e era para tu ter até morrido, mas Deus te deu livramento. O diabo armou tudo contigo, tentou acabar com você. Lembra Pedro? E eu tenho base bíblica para isso. Pedro não sabia, e Jesus disse para ele: Pedro, ainda hoje, Pedro, o diabo queria cirandar com você como trigo, Pedro, mas eu velei pela tua alma, Pedro. Pedro falou: ah, Senhor, por que o Senhor não deixou? Ele disse: Pedro, eu te conheço. Ainda hoje, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Ou seja, era Jesus dando livramento para Pedro, e Pedro nem sabia. Por
Porque ao lado de Pedro estava quem? A presença protetora de Jesus. Josué capítulo 1, versículo 5. Deus fez uma promessa para Josué e disse para ele: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Oh glória! Aleluia! Eu não vou te deixar, Josué. Eu não vou te desamparar. Oh glória! Talvez alguém está aqui preocupado e dizendo: eu estou sozinho nesta peleja, eu estou sozinho nesta luta. Deus te trouxe aqui para dizer: eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Ah, glória, eu vou estar do teu lado todos os dias. Ah, meu Deus, você está sentindo a presença de Deus aqui? Quem está sentindo a presença do Senhor aqui? Ele está dizendo: ei, eu estou do teu lado, eu não vou te desamparar, fica tranquilo. Oh glória, fica tranquilo que eu estou do teu lado. Fica tranquilo que eu estou te protegendo. Fica tranquilo que eu estou te guardando. Oh meu Deus, mas por que algumas coisas aconteceram, Senhor, comigo? É porque é permissão minha, diz o Senhor dos exércitos. Mas por que, Senhor? É porque eu quero te forjar, eu quero trabalhar em você. Mas eu quero te dizer, assim como eu disse para Satanás a respeito de Jó, eu digo a teu respeito: pode tocar na saúde, pode tocar no que ele tem, mas a alma dele me pertence. Mas se prepara, que a Bíblia também diz: ei, lembra o final que Deus preparou para Jó, ele vai preparar para você também. Quem crê nisso aqui? Oh glória, aleluia. O importante é que a presença dele está conosco. Mas a gente só acha que a presença dele está conosco quando a gente está ganhando. A gente só acha que a presença dele está conosco quando a gente está vencendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nem toda perca é sinal de derrota. Tem perca que é sinal de vitória. Tem coisa que você perdeu, aleluia, e você não entendeu, e Deus está dizendo: ei, é porque não era para você. O que eu tenho para você é muito maior. Talvez você não está enxergando agora, mas o que Deus tem para você é muito maior. A presença de Deus está contigo e Ele não te desampara. É que às vezes a gente, hoje, irmãos, a doença do século hoje é a ansiedade. Nós ficamos ansiosos, nós ficamos preocupados. E o que é preocupação? Pré-ocupado. Nem aconteceu, eu já estou preocupado. E aí, todos nós seres humanos somos assim, né? Nós somos assim, pastor é assim. Quando eu fui lá pagar o aluguel da igreja, a dona do salão falou assim: ó, o ano que vem eu vou aumentar. E eu já fico pensando: meu Deus, o ano que vem já tem isso, só está entrando isso de dízimo. Ixi, não vai dar. Mas nem aconteceu ainda. Oh glória, nem aconteceu. Daqui até lá, irmão, ainda o ano não chegou ainda. Janeiro não chegou. Daqui até lá a gente não sabe o que pode acontecer. De repente Deus pode: ai, eu preparei um terreno para vocês, eu preparei um lugar, vocês vão ganhar. E aí, você não sabe. Mas a gente já fica preocupado, vai acontecer isso. A gente já planeja, o crente, o povo tem uma mente, né, irmão? Já fala, já sabe tudo que vai acontecer. Vai, e tudo para pior, nunca para melhor. A gente só pensa o melhor. Só que a Bíblia, ela diz o quê? Seja conhecida diante de Deus toda a sua petição, e o Deus de paz vai guardar o teu coração. Oh glória a Deus. Zacarias 2:5 diz: então eu mesmo serei um muro de fogo ao redor de Jerusalém, para protegê-la, diz o Senhor, e eu serei a glória no meio da cidade. Deus vai ser como um muro protetor em tua volta. Eu quero te dizer: nenhum mal sucede, nem praga alguma chega à tua tenda, porque o Senhor
Senhor está do teu lado. Oh meu Deus. Ei, tem muito crente ainda que acredita: ai, fizeram obra de macumbaria para mim e para minha família. Tu é crente? Confia em Deus? Eu quero te dizer: obra de macumbaria não pega em crente, feitiçaria não pega em crente. Não existe maldição hereditária. Você está na presença de Deus. Toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Pode fazer o que quiser. Se o diabo quiser, eu mando a minha foto para ele, eu mando tudo que ele quiser, irmão. Mas eu sei quem é que me protege, eu sei quem está do meu lado, e o fogo de Deus está do nosso lado. E o fogo, ele manda fora a serpente. A serpente corre quando vê fogo. Lembra de Paulo quando foi picado pela serpente? Jogou no fogo. E a serpente corre quando ela vê fogo. Então quem está em volta de você, quem é? Deus. Assim como os muros de Jerusalém estão protegendo, Deus diz: eu mesmo serei um muro de fogo. Aleluia. Quando você passares pelas águas, as águas não te submergerão. Quando vocês passarem pelo fogo, chama nenhuma vai arder em ti. Eu me lembro do Nabucodonosor olhando para aqueles jovens dentro da fornalha, e ele diz: nós não lançamos 3 lá dentro? Sim, lançou 3, mas eu estou vendo 4 homens, e o 4 é semelhante ao Filho dos deuses. É Deus protegendo como muro, protegendo aqueles que são fiel ao Senhor. Se você é fiel ao Senhor, Ele te protege. Aleluia. Posso dizer uma coisa? Para chegar em Jerusalém, o inimigo tinha que passar pelas montanhas. Mas para chegar ao povo de Deus, o inimigo precisa passar primeiro por Deus. Entendeu? Glória a Deus. Não há nada que aconteça em você que não é Deus permitindo. O diabo não tem poder sobre a tua vida a menos que Deus dê a autoridade a ele. Eu não vejo em nenhum momento o diabo dizendo assim: ó, deixa eu tocar em Jó. Ele não fala isso. Olha na Bíblia. É Deus que fala. Então vai lá e toca, e você vai ver se ele vai blasfemar. O inimigo, para chegar na cidade, tem que passar pelos muros. Mas o inimigo, para tocar em mim, na tua família, ele tem que passar primeiro por Deus. Outra coisa. Então os que confiam no Senhor têm a presença permanente. E também promessa. A presença permanente, e ele também tem promessa. O versículo 25, o versículo 3 desse Salmo 125 tem uma promessa aqui. Glória a Deus. O que saiu da página? Se vendo aqui. Glórias. Está aqui, né? O cedro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra, designada ao justo, para que o justo não faça o mal com as suas próprias mãos. Sabe o que é isso aqui? A promessa aqui, qual que é a promessa? Que o poder limitado dos ímpios, o cedro do ímpio, ele tem limite. O poder dos ímpios tem limite. O cetro se refere ao governo, como eu disse aqui. Os conquistadores exercem sobre a terra que ocupam. Para disciplinar o seu povo, Deus permitiu temporariamente o cedro do ímpio permanecer. Nós vamos ver que historicamente Israel, ele passou pela prova ali de Faraó. Enfrentou a invasão da Síria, como eu falei aqui. Você lembra que quando Faraó oprimiu o povo de Deus, eles foram oprimidos 400 anos, porque Deus havia estabelecido isso antes. Não estava falando que o povo ia passar aquilo porque pecou. Falou que o povo pecou quando Moisés foi para o Egito? Não. Deus falou para Abraão. Não foi porque o povo pecou ou errou. Deus disse para Abraão, ele disse assim, ó: de certo peregrina será a sua terra em descendência que não é de vocês. Porém, eles vão ser escravos lá, mas eu vou entrar com a mão forte e vou tirar. Porque o ímpio
o governo, ele pode ir até um limite. Irmãos, pode querer perseguir a igreja à vontade, governo, fica à vontade. Mas ele tem um limite. Deus põe um limite, Deus estabelece um limite. Podemos viver sobre o domínio de estrangeiro, podemos estar nesta terra aqui sofrendo, mas o povo de Deus, eles têm, aleluia, eles têm a presença de Deus e o limite que o inimigo vai operar na nossa vida. É tudo a partir do momento que Deus diz: cessou, acabou. Cessou, já era. Não tem como ele prosseguir, porque o ímpio, ele tem um limite. O cetro do ímpio tem prazo de validade. O domínio dos maus tem prazo e já está vencendo. É tanto mal que a gente vê sobre a terra, é tanta injustiça que você pode sofrer na mão do ímpio, mas Deus está dizendo: tem um limite, vai até aonde eu quero. Por quê? Porque é eu que sei o plano que eu tenho ao vosso respeito. É plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluia. O justo tem um destino que ninguém pode tirar deles, pois Deus os nomeou como seu herdeiro. Os santos permanecem para sempre, mas não as suas angústias. Eita glória! Nesta terra nós vamos ver sofrimento, nesta terra nós vamos ver injustiça, nós vamos ver os mal prevalecendo, mas eu quero te dizer, vai chegar o dia do arrebatamento, que Deus vai enxugar todas as lágrimas do nosso rosto. Nós temos um tempo determinado, e eu quero te dizer, este tempo na terra está acabando, porque Cristo vai voltar e arrebatar a tua igreja. Não vai haver mais choro, não vai haver ranger de dente, porque estaremos na glória com Jesus, vivendo eternamente. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória, você vai viver eterno, irmão. Todos vamos ter a vida eterna, uns no inferno, outros em glória com Cristo. Aleluia. Então, por que Deus vai? Por que o Senhor, Ele dá prazo de validade desse nosso sofrimento? Esse nosso sofrimento vai acabar. Sabe por quê? Para que a gente não se perca. O versículo 3, a parte B, diz isso: para que a gente não se perca, para que o justo não faça mal com suas próprias mãos. Para isso, o motivo de Deus abreviar o domínio dos ímpios é para que essa opressão não leve o seu povo a pecar, seja pela rendição à impiedade, seja pela adoração dos seus ídolos. Se a tortura for infligida por muito tempo, o paciente faz o quê? O paciente sofrerá e poderá, por fim, ceder. E por isso o Senhor estabelece um limite para a tirania dos ímpios. O grande reverendo Augusto Nicodemos destaca que naquela época, duas coisas em particular eram tentações para o povo de Israel: a idolatria e a imoralidade. Você vê que naquele tempo a idolatria e a imoralidade, irmãos, era o que tentava o povo. E por que Deus, Ele põe limite? É por isso que a palavra de Deus diz que Deus não dá uma carga para você maior que você possa carregar. Por quê? Para que você não venha pecar, para que você não venha falhar. Tem gente que diz assim: não, mas eu não resisti. Não, você não resistiu porque não é maior que você. Nenhuma prova é maior que você. Deus tem limite para você, para que você não peque. Amém? Glória a Deus. Porque Deus, Ele quer
te salvar. Deus, Ele quer que você se salve. Deus tem o melhor para você. E Deus está dizendo: eu vou pôr fim no teu sofrimento. Talvez você entrou aqui, oh glória, está sofrendo, e Deus está dizendo assim: eu vou colocar fim nessa situação, porque eu sei até onde você pode ir, porque o meu objetivo não é que você fale, mas é que você permaneça na minha presença. Oh glória, o meu objetivo não é que você volte para trás. Aleluia. Por quê, pastor? Porque haverá uma grande aflição como nunca houve desde o princípio no mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos são abreviados. Isso está em Mateus capítulo 24, versículo 1 e 22. A Bíblia diz que Deus vai abreviar os dias. Por quê? Porque senão ninguém vai suportar. Observa, o ano está passando tão rápido que a gente nem vê, né? Não é verdade? Sabe por quê? Porque Deus está abreviando os dias. E eu quero te dizer, vai chegar o dia em que você não vai mais ter sofrimento, você não vai ter mais dor. Tem algo preparado para você que é o gozo eterno. Oh glória! E o que eu tenho que fazer, pastor? Fixa os seus olhos em Jesus, fixa os olhos na eternidade. Não fica pegado às coisas daqui, não fica pegado às coisas terrenas. A Bíblia nos ensina a juntar tesouro no céu, porque a traça e o ferrugem não vai consumir. Mas quando você fixa os olhos no tesouro da terra, o ferrugem, a traça, o consome. Ei, Deus te convida a olhar para a eternidade, porque o que Ele tem para você é eterno. Hoje eu trouxe aqui pela manhã que o nosso corpo, que é mortal, vai se revestir da imortalidade. O nosso corpo, que é corruptível, vai se revestir da incorruptibilidade. Aleluia. Glória a Deus. Sabe esse corpo seu cheio de doença? Sabe quando você morrer? Quando eu morrer, nós vamos lá vamos ser enterrados. E nós vamos entrar ali em decomposição. Eu falei hoje aqui pela manhã, nós vamos entrar em decomposição. E você já viu um corpo em decomposição? É feio, né, irmão? Feinho. Um corpo em decomposição, ele é feio. Mas quando nós ressuscitar, nós não vamos ressuscitar com esse corpo em decomposição. Vai ser um corpo maravilhoso. E eu trouxe aqui até para os irmãos a semente de uma planta, né? E essa semente, ela é feia. Porém, quando ela é lançada no solo, ela se transforma em uma flor linda. E Jesus disse assim: se o trigo não cair e não morrer, não vai poder florescer. E Cristo é a primícia, o primeiro que morreu. E nós somos, quando Ele caiu na terra, Ele gerou fruto. Ele falou que se o grão cair na terra e não morrer, não pode gerar fruto. Porém, quando Cristo morreu, agora Ele gera fruto. E quem são o fruto? Nós. Jesus é a primícia. Jesus foi o primeiro que morreu e ressuscitou. Pastor, mas na Bíblia Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro está morto. Pastor, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Sim, ele ressuscitou, mas o filho da viúva de Naim está morto. Agora Cristo é o único que ressuscitou e está vivo. Glória a Deus, Ele é a primícia dos que dormem. Então deixa eu te dizer uma coisa, nós também vamos ressuscitar junto com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Se você se acha feinho, não, eu sou muito feinho, pastor, não tem problema. Quando você ressuscitar, vai ressuscitar bonito. Vai ressuscitar lindão. Vai ressuscitar lindona. Não vai ser o corpinho feinho, não. Vai ser tudo lindo para a glória de Deus. Você está entendendo? É Deus dizendo: ei, o cedro do ímpio, ele tem limite.
limite. O sofrimento tem limite, porque o que eu tenho preparado para você é algo extraordinário. Quem crê nisso aqui? Aqueles que confiam em Deus. Ele tem promessa, e a promessa é de vida eterna. A promessa é de vida eterna. Glória a Deus. Então tem segurança para aqueles que confiam em Deus. E eu concluo, irmãos. Concluo que esse salmo, ele afirma, ele nos ensina que o povo de Deus enfrenta adversidades, porém Deus protege e livra o seu povo, mas levará a juízo aqueles que oprimem o seu povo, bem como aqueles que se desviam para os caminhos tortuosos. Então permaneça firme na presença de Deus. Permaneçam firmes na presença de Deus. Não volte para trás, porque a Bíblia está dizendo bem clara que Deus, ele protege aqueles que permanecem firmes, porém aqueles que se desviam e vão para os caminhos tortuosos, eles serão condenados. O juízo, ele vem. Você pode olhar agora e você vê pessoas fora da presença de Deus e dizendo assim: ai, tem gente que às vezes a gente encontra e diz assim: mas agora que o negócio está melhor, ai, não tem luta, pastor. Mas como disse um pensador, o diabo, ele faz com que você viva uma vida tranquila, para que no fim ele ceifa a sua vida. Só que aqui tem perseguição, aqui tem luta, mas eu quero te dizer uma coisa: estamos seguros. Estamos seguros. Eu prefiro viver uma vida de sofrimento, como o apóstolo Paulo disse. Mas as aflições desse tempo presente não é comparado com a glória que há de ser revelada. Aqui a gente sofre, irmão, né? A gente sofre por tudo. Não tem dinheiro, né? Os caras nascem São Paulino, sofredor. Sofre. Irmão? Não é verdade? Tem mais sofredor? Sofre. A gente sofre, irmão. Só que vai chegar o dia que a gente não vai sofrer mais. Aleluia. Vai chegar o dia que nós vamos viver eternamente para a glória de Deus. Está entendendo? Aleluia. É isso que Jesus está dizendo. Aí você está olhando as pessoas e dizendo: não, eles estão vivendo uma vida tranquila, parece que eles estão felizes. Pode ficar tranquilo, pode sorrir bastante, que o choro nosso pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Vale a pena a gente gastar nossa vida, vale a pena a gente servir esse Deus, vale a pena você estar num lugar seguro. Você pode aplaudir a Jesus? Escolha a presença de Deus, escolha estar na presença de Deus, e você vai viver uma vida segura. Você vai viver uma vida tranquila. O vento vai vir, mas você vai dizer: a presença de Deus está comigo. Amém? Glória a Deus. Se coloque sobre os pés. Tem alguém nessa noite aqui que quer retornar para os caminhos do Senhor? Levante a mão, eu quero orar por você. Tem alguém que está afastado? Não? Glória a Deus. Você que quer fazer parte desta igreja, quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Vem aqui à frente. Se tiver alguém, amém? Que Deus conceda uma outra oportunidade para os irmãos. Meus irmãos, na terça-feira nós temos consagração aqui pela manhã. E na terça-feira à noite nós vamos começar. Não vai ter mais culto às terça-feira. Então terça-feira nós vamos começar um propósito de oração. Oração das 8 às 9, tá bom? Propósito de oração das 8 às 9 aqui na igreja, terça-feira. Tá? Terça-feira já na próxima. Propósito de oração das 8 às 9 só. Tá bom? Vamos começar um propósito de oração aqui com toda a igreja. Irmãos? Então não vai ter o culto da palavra, porque nós vamos fazer esse propósito de oração e depois, às terças-feiras, não vai ter culto, nós vamos para os lares, né? Que como combinado. Tá bom? E na quinta-feira, nós estamos aqui no segundo dia do propósito, uma carta para Deus. Tem consagração pela manhã,
Antes, na quarta-feira, tem tarde da bênção, né? Às 14h30. E na quinta-feira tem consagração pela manhã. Quinta-feira à noite, uma carta para Deus. Traga a sua carta, vai estar aqui na mesa. Venha, escreve uma carta para Deus. Traga aqui que nós vamos orar, tá bom? Irmãos, então traga. Foi falado aqui na quinta-feira. Muitas pessoas desacreditam. Mas só que Deus, irmãos, Ele realiza quando a gente se põe a orar. Eu falo sempre do meu testemunho, assim, minha esposa levava aliança de compromisso e eu estava lá no pagode. Estava lá, irmão. Queria saber de Jesus nunca. O que eu queria era beber uísque, né? Estava lá. E ela levava aliança de compromisso. E hoje eu sou pastor. O pastor falava, está enrolado, mas Deus vai dar a vitória. E Deus deu a vitória. Então creia, nas quinta-feiras nós estamos aqui com esse propósito. Tá bom? E no domingo nós vamos estar com culto com a família. Antes tem consagração e escola bíblica. No sábado, irmãos, nesse sábado não vai ter. Mas no sábado nós estamos com a célula aqui. Começa às 7h30, tá bom? Não é um culto. É todo mundo aqui reunidos em roda. Nós falamos da palavra de Deus. Temos dinâmica. Você venha. É uma bênção do Senhor. E depois nós temos a comunhão, né? Que é um bolinho, um pãozinho, para a gente estar se edificando na palavra que foi pregada hoje. Tá? Então todo sábado eu escolho alguém que vai ministrar a palavra que foi pregada hoje. Se você quiser participar, venha, está convidado. Todos, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Nos leve em paz para os nossos lares. Nos dê uma semana abençoada, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Teu Espírito Santo, Pai, continue falando ao coração de cada um. Senhor, meu Deus, que nós venhamos a colocar confiança no Senhor, Pai. Não confiar na força do nosso braço. Não confiar em homens, Senhor, meu Deus. Mas confiar no Senhor, porque o Senhor nos traz promessas, segurança. Aqueles que confiam no Senhor, Pai querido, serão como o monte de Sião e não se abala. Porque o Senhor está ao nosso redor com a sombra protetora, Pai. Nos ensina, Pai. Nos capacita. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Jesus, receba a bênção, que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre. Quantos confirma dizendo? Amém. Que Deus abençoe as irmãs que visitaram, volte mais vezes, amém. Deus abençoe, ficamos felizes com a sua presença.